Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do RBTech. Eu sou o Ricardo e no vídeo de hoje vamos dar sequência ao nosso curso de Foundation para iniciantes e vamos aprender sobre Media Queries e como fazer um grid básico com o Foundation. Se você quiser buscar um café ou um suco, aproveite esse momento porque a aula de hoje vai ser um pouquinho mais extensa que a nossa aula anterior. Para começar, então, eu vou pedir que você acesse aí o site do foundation.zurb.com, clique no link da documentação oficial e procure aqui na lateral um item chamado Media Queries. As Media Queries nada mais são do que estruturas condicionais que exibem estilos CSS diferentes para cada tipo de dispositivo ou resolução de tela aonde o site está sendo exibido. É através das Media Queries, por exemplo, que a gente consegue fazer o nosso site ficar bem configurado, por exemplo, em celular, smartphone, tablet e computador. Portanto, entender as Media Queries é o primeiro passo para conseguir criar bons layouts que sejam exibidos corretamente em qualquer dispositivo. O Foundation oferece uma série de Media Queries pré-definidos e você não precisa se preocupar praticamente nada com isso, só utilizar as classes corretas na hora de criar o seu layout. Mas para que você consiga utilizar as classes corretas, eu preciso explicar para você quais são os breakpoints, ou seja, para quais resoluções de tela as Media Queries do Foundation trabalham. Basicamente, você vai encontrar 5 Media Queries diferentes dentro do Foundation. Você não precisa se preocupar com todas elas, mas ao menos os 3 primeiros itens aqui a gente vai utilizar no decorrer do nosso curso. Vou explicar rapidamente cada um deles. O Foundation trabalha da seguinte forma, ele deu o nome de Small, Medium, Large, X-Large e XX-Large para essas Media Queries, para esses breakpoints, digamos assim. Dentro do Foundation, sempre que a gente estiver trabalhando com a classe Small, a gente vai estar se referindo a telas que tenham até 640 pixels de largura. Então, sempre que eu falar de Small, eu estou me referindo a um dispositivo que vai ter uma resolução de no máximo 640 pixels na largura total. Por outro lado, quando eu utilizar uma classe chamada Medium, eu vou estar utilizando isso em dispositivos que tenham de 641 até 1024 pixels de largura. Quando eu utilizar Large, eu vou utilizar para dispositivos de 1025 até 1440 pixels. X-Large de 1441 para 1920 e XX-Large para dispositivos a partir de 1921 pixels de largura de resolução de tela. Como eu falei antes, você não precisa saber os 5 tipos, mas ao menos Small, Medium e Large você precisa memorizar. Então, Small 640, Medium 641 a 1024 e Large a partir de 1025 pixels até 1440. Memoriza isso que você vai precisar disso para criar os layouts dos seus sites. Um outro ponto interessante é que a unidade de medida dentro do Foundation ela não é em pixels, ela é em EMs. Essa medida em EMs ela oferece uma flexibilidade muito maior, uma vez que a gente precisa trabalhar com layouts responsivos, ou seja, que sejam exibidos corretamente em qualquer dispositivo. Por isso, você nunca vai encontrar uma medida em pixels dentro do Foundation, tudo vai ser em EM. Mas não se preocupe porque essa teoria do EM ela é muito simples de entender. Acompanhe. Pelo padrão do Foundation, um EM equivale a 16 pixels. Assim, se você pegar 1 e dividir por 16, você vai descobrir que 1 pixel vale 0.0625 EM. Se você tiver esses valores aí, você vai saber fazer qualquer cálculo, porque você tem o valor de 1 EM em pixels e o valor de 1 pixel em EM. Então, recapitulando, 1 EM é igual a 16 pixels. 1 pixel é igual a 0.0625 EM. A partir dessas duas contas que a gente fez, desses dois valores base, você pode chegar a qualquer outro valor simplesmente multiplicando ou dividindo. Por exemplo, se você quiser colocar uma margem de 20 pixels em um elemento, você não pode colocar 20 px. Você tem que pegar 20 vezes 0.0625 e você vai ter o valor da sua margem, que vai ser de 1.25 EM. Sempre você vai precisar fazer esse cálculo para descobrir os valores em EM e tudo que você usar vai ser em EM. Entendendo essa regrinha básica de conversão de pixel para EM, EM para pixel, tudo fica tranquilo de agora para frente. Tudo entendido sobre Media Queries e sobre a conversão de pixel para EM, EM para pixel, é hora de partir para o nosso grid. Só que isso a gente vai ver na prática. Caso você queira acompanhar também pela documentação, é só clicar no item grid aqui e você tem um resumo do que a gente vai ver a partir de agora. Vamos então pegar o nosso arquivo base.html que nós criamos na aula passada e vamos salvar ele como
grid.html, já que a gente vai começar a trabalhar com o grid a partir de agora. Aqui dentro, onde tem esse comentário do body content, a gente vai colocar o nosso conteúdo. Então, vamos apagar esse comentário e começar a criação do nosso grid. O conceito básico do grid, do Foundation Framework e também dos outros que existem na internet é a disposição do conteúdo em linhas e em colunas. Se você entender esse conceito de grid, você vai saber criar qualquer layout com o framework, só que você precisa saber enxergar os layouts, ver os layouts em linhas e colunas. A primeira coisa que você precisa criar para começar um layout com o Foundation, para começar um grid, é criar uma linha. Então, você vai criar uma div com a class raw. A class raw são as linhas que o nosso layout vai ter. Então, sempre que você criar uma div com a class raw, você está criando, na verdade, uma linha para o seu layout. Agora vem a parte da criação das colunas. O grid básico do Foundation é dividido em 12 colunas. Se você baixar uma versão customizada, você pode escolher até 16 colunas. E a largura limite de um site, por padrão, é de 1000 pixels, que você também pode alterar. Lembrando, só que o valor é em EMs e não em pixels. Como que funciona a criação de colunas, então? Você vai criar uma div e essa div deve ter algumas classes específicas para ser considerada coluna do nosso framework. Lembra que a gente falou dos media carries antes? Small, medium, large, xlarg, xxlarg? Então, na verdade, esses são os nomes das colunas que você vai utilizar. Você vai colocar o nome para qual tipo de dispositivo você quer que aquela coluna seja interpretada. Por exemplo, small, tracinho e o número de colunas. Então, se eu colocar aqui small tracinho 1, significa que eu estou criando uma coluna em dispositivos de até 640 pixels. Se eu colocar medium tracinho 1, eu estou definindo uma coluna para dispositivos de 641 a 1024. E se eu colocar large tracinho 1, eu estou definindo uma coluna para dispositivos de 1025 a 1440. E você deve obrigatoriamente informar também uma classe chamada columns para definir que você está criando colunas com aquela div. Depois que você fez isso, você fecha a sua div normalmente e você acabou de criar a primeira coluna da sua linha. Eu vou colocar dentro dessa div um texto aqui para a gente poder identificar isso. Criei então o meu arquivo grid.html, criei uma linha e criei a minha primeira coluna. Salvei o meu documento e eu vou abrir ele com o meu navegador. E ao ser aberto, ele vai apresentar aqui uma coluna. Ficou um pouquinho complicado de visualizar, mas a gente já vai resolver isso. Eu vou adicionar aqui, depois de columns, uma classe chamada red. Vou copiar isso aqui e na de baixo eu vou colocar aqui uma classe chamada blue. Agora eu vou pegar essas duas colunas aqui, vou copiar e vou colar abaixo. Então eu tenho aqui 4, 6, 8, 10 e 12. Lembram que eu falei que o grid do Foundation, por padrão, tem 12 colunas? Então, aqui estão as 12 colunas. Agora, eu vou criar um style aqui no meu head. E nesse style eu vou colocar cores diferentes para as duas colunas. Definir uma cor de fundo para cada uma das colunas e definir também a cor do texto. Salvei o meu documento e ao atualizar aqui a minha página eu vou ter uma exibição muito mais clara das minhas 12 colunas. Podem ver que completa 12 colunas que a gente criou aqui. Cada uma delas tem uma de largura. Sempre você precisa completar 12 dentro da linha. Não obrigatoriamente, pode até ser menos que 12, mas o ideal é que complete as 12 colunas. Então, para exemplificar isso, a gente vai criar mais algumas linhas aqui agora no nosso documento. Descendo um pouco aqui a minha página, vou criar uma segunda linha. E dentro dessa linha eu adicionei duas divs com small 6, medium 6, large 6, columns, red e blue também para diferenciar. E eu vou adicionar aqui no style também mais um item aqui para dar um espaçamento entre as linhas. Isso é só para fins didáticos e ficar mais simples de visualizar o conteúdo. Adicionei aqui mais uma linha no meu style, salvei novamente. Vou vir aqui na minha tela e vou atualizar. Notem que agora eu criei duas colunas com a largura de 6 cada uma delas. Novamente, eu tenho 12 e o nosso layout se manteve. E é assim que funciona o grid. Para exemplificar, eu vou criar mais alguns exemplos. Já criei aqui mais duas linhas de exemplo, salvei o meu documento. Vindo aqui na página e atualizando ela, eu já vou ter o resultado. Então, olha só, 12 colunas, 6 mais 6, 12, 2 mais 10, 12, 4 mais 4 mais 4, 12. Sempre completando as 12 colunas. Talvez a essa altura você esteja se perguntando o que acontece se eu não completar ou se eu exceder o número de 12 colunas. Vamos fazer um teste. Criei aqui mais uma linha. Nessa linha eu coloquei 3 divs de 3 colunas em cada uma delas. Então, o que vai acontecer aqui? 3 vezes 3 são 9, faltam 3 para completar o nosso grid.
Salvei o meu documento, vim na minha página, atualizei e olhem só o que aconteceu aqui. A gente teve as 3 colunas, outras 3 colunas e a última delas aqui foi lá para o final. Por que isso acontece? O Foundation tenta preencher a largura das 12 colunas. Como está faltando, vai ficar uma sobra aqui no meio. Se você um dia quiser fazer um grid que tenha uma coluna assim, que deva ficar aqui no meio, sobrando, por exemplo, faltando o restante para completar as 12 no final da linha, você precisa adicionar uma classe extra nessa última coluna aqui para informar ao Foundation que essa coluna é a última. Então, você pega a última delas aqui e adiciona uma classe chamada End. Salvei o documento, atualizei a minha página e agora a minha coluna é a última da linha e ela não vai ser mais jogada para o final. O que faltou para completar o layout ficou aqui faltando no final. Vamos fazer um outro exemplo aqui. Coloquei aqui uma linha com 3 e 10. Então, nós temos aqui uma soma de 13, que seria uma a mais do que o grid permite. Salvei meu documento, atualizei minha página e nós tivemos um empilhamento porque nós excedemos o número de colunas. Agora, como último exemplo, nós vamos pegar aqui a linha que tem as colunas de largura 4, cada uma delas, e eu vou remover duas das colunas que nós tínhamos, deixando apenas uma delas. O que vai acontecer? Ela vai ficar no início da linha. Já salvei aqui meu documento, atualizei minha página e eu tenho aqui a minha coluna. Mas digamos que eu queira essa coluna centralizada. O que eu preciso? Adicionar uma classe. Essa classe pode ser small-centered. Quando você salvar o seu documento e atualizar a sua página, você vai ver que a coluna ficou centralizada. Notem que não é necessário adicionar, por exemplo, medium centered e large centered. Se você adicionar o small, todos os outros itens herdam as características. Para as colunas vale a mesma coisa, só que eu queria mostrar essa diferenciação das classes aqui para você entender tudo isso. Até agora a gente viu colunas aí que são exibidas em telas small, medium e large. Quando que vai começar a diferença entre essas colunas? Vamos ver isso na prática. Antes eu vou remover aqui esse excesso dessa linha que tem uma coluna a mais do que o tamanho do grid. Então, vou remover aqui esse exemplo, salvar de novo meu documento. Aqui na minha página, no navegador, eu vou fazer o seguinte, eu vou pressionar no Firefox, funciona isso aqui, tá? No Google Chrome não tem essa opção. Ctrl Shift M e eu vou ter aqui uma tela reduzida. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dimensionar essa tela. Notem que aqui em cima aparece a largura da tela que está sendo exibida e eu estou dimensionando essa tela. E você pode ver que o layout funciona até uma determinada altura e depois, por conta do texto, aqui ele começa a quebrar, ele não é mais exibido corretamente. Ó. Mas você pode perceber que todas as colunas continuaram funcionando corretamente em telas. Olha só, 640 até 1024 e acima disso também. Todas as colunas continuaram funcionando corretamente. O que você precisa entender agora? Eu vou explicar o grid responsivo, como que funciona as colunas quando você quer fazer layouts para diferentes dispositivos. Quando a gente define aqui no nosso grid a classe Small, a gente está definindo essa coluna para dispositivos de até 640. Medium, 641 a 1024 e Large, 1025 até 1440. Então, nós vamos criar aqui um outro exemplo. Peguei aquela linha que eu tenho 3 colunas com largura 4 cada uma delas e eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou remover aqui a classe Small de cada um dos itens. Então, as minhas colunas ficaram só com a classe Medium 4 e Large 4. Salvei meu documento, atualizei a minha página e elas já apareceram aqui embaixo, ó. 3 colunas com largura 4 cada uma delas. Vamos cuidar do seguinte, a gente tem definido até medium, que é a partir de 641 pixels de largura na nossa tela. Então, eu vou reduzir a minha tela para 640 ou menos. E olhem só o que aconteceu. As colunas ficaram empilhadas uma acima da outra. Então, diminuí de 640, que seria a tela Small. Como eu não tenho definido nada para minha tela Small, elas ficaram empilhadas, ou seja, elas assumiram automaticamente a largura total de 12 colunas. Como eu tenho definido para Medium, quando eu passei de 640 para cima, ele já vai ficar dividido. Agora eu vou remover também a classe Medium. Salvei o meu documento, agora eu tenho só Large 4. Atualizei a minha página e notem que, estando em uma resolução de tela média, as colunas já ficaram empilhadas e elas somente vão se dividir quando eu passar dos 1025 pixels, porque eu vou estar em uma tela Large. Então, sempre que a resolução de tela não tiver a coluna definida, elas vão ser empilhadas e vão assumir automaticamente a largura total de 12. E quando elas tiverem alguma definição, elas vão ser divididas.
O que eu poderia aqui, ao invés de só largue 4, por exemplo, eu poderia utilizar medium 4 em cada uma das colunas. Fiz essa alteração, salvei meu documento, atualizei minha página e agora, para large e para medium, eu tenho definido. Quando eu entro em small, fica empilhado. Se eu tivesse definido só small 4, ele ficaria em todas as telas. Então, a herança começa do menor para o maior. Sempre que você quiser colunas de igual tamanho, você pode definir na menor tela que você quer. Por exemplo, se em telas médias você quer ter 4 colunas, então você não precisa definir medium e large, x large, x large. Você pode definir só medium e dali para frente ele já vai pegar a herança. Se você quer em telas small, medium, large, todas elas, é só definir o medium. Todas as outras maiores vão herdar daquela classe que você já definiu. Além disso que a gente viu, que é o básico sobre o grid do Foundation, a gente tem outros exemplos lá na documentação. Agora eu vou deixar como exercício para você verificar esses outros exemplos na documentação e criar grids diferentes, utilizando, por exemplo, offsets e as opções de push e pull para as colunas do grid. E assim eu encerro o nosso segundo vídeo de Foundation para iniciantes. Espero que você tenha gostado e aprendido a utilizar o grid do nosso framework. Se você ainda não conhecia o RBTech e quiser acompanhar as próximas aulas desse curso e nossas outras publicações, aí na tela estão aparecendo os endereços para você nos seguir. E se você já é nosso seguidor, muito obrigado pela sua audiência e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo.